me mantenho motivado quando tudo está indo por água abaixo, mesmo quando está um caos danado, como que eu consigo me manter concentrado em cima daquilo que precisa ser feito? Bom, eu vou abordar aqui o tema da motivação sob um outro ângulo, uma outra pegada. Eu espero não cair no senso comum, no lugar comum, em cima de vídeos ou artigos que você pode já ter visto antes, beleza? E isso começa contando uma história pra você de fevereiro de 2020. A minha filha tinha acabado de nascer, o carnaval se aproximava e eu tinha uma única missão, que era fazer o lançamento da segunda turma do Creators Lab. O Creators Lab foi o meu treinamento de produção de conteúdo que eu fiz, né? Realizei ali 6 ou 7 turmas ao longo de 2020 todo, foi um grande sucesso. Cara, tem muita gente boa hoje em dia, assim, que já tá voando, né? Que passou lá pelo Creators Lab 2020. Então, eu tinha que fazer isso. Essa era a minha missão. Minha filha tinha acabado de nascer. Não tinha pandemia ainda estourado. Era carnaval, né? Tava com um recém-nascido em casa. E eu falei, cara, eu tenho 45 dias para fazer o lançamento dessa segunda turma. A minha meta era fazer 30 vendas de 997. Ou seja, eu queria faturar ali mais ou menos 30 mil reais no segundo lançamento do Creators Lab. Então eu comecei a traçar um plano de trás para frente, como eu geralmente faço, já fazia naquela época. Para bater a meta, as 30 vendas, eu estimei ser necessário de 500 a 1.000 leads na lista de espera. E aí você vai concordar comigo que é de fato, sim, uma janela bem grande, né, de diferença, assim. Mas é que eu trabalho com várias taxas de conversão, não é? Eu não estimo uma taxa de conversão, eu vejo alguns cenários, beleza? Então eu estimei mais ou menos de 500 a 1.000 leads na lista de espera. Se eu conseguisse 500 leads, naturalmente eu precisaria de uma taxa de conversão muito maior para conseguir fazer as vendas que eu gostaria de fazer. Se fosse 1.000, eu precisaria de menos. Maravilha. E aí? Bom, e aí que para ter centenas de pessoas aguardando a minha oferta na lista de espera, eu precisaria fazer duas coisas, certo? Criar conteúdo de qualidade inquestionável, até porque o produto no qual eu venderia era sobre produção de conteúdo, então, naturalmente, coloca-se muito em conta a qualidade do conteúdo que eu faço, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto era fazer com que o público-alvo fosse impactado pelos conteúdos. Caso contrário, tem a máxima filosófica lá, não sei quem que é, não lembro se é, sei lá, tem algum desses filósofos aí, louco, sei lá, o nome do cara, não sei nem do século que ele nasceu, foda-se, é o seguinte, se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém fica sabendo, a árvore caiu sim ou não, né? Guardadas as devidas diferenças, a mesma coisa com o conteúdo, você fez um conteúdo muito bom, qualidade excepcional, só que ninguém viu, o conteúdo foi feito, sim ou não, né? Então assim, tipo, a ideia é, porra, você precisa fazer a merda do conteúdo ser visto pelas pessoas, tá entendendo? Então, feita essa breve divagação, quanto mais conteúdo, maior a chance de causar impacto, né? Então eu dei mais forma ao plano que eu tinha traçado para conseguir esses 500 a 1.000 leads, traçando, na verdade, uma rotina de postagens. Porque, porra, o lead, eu não tenho controle sobre ele. Eu não tenho controle do cara se cadastrando na lista de espera. O que eu tenho controle? Bom, algumas coisas. A coisa que eu escolhi para me concentrar era a produção de conteúdo. E aí eu lembro, eu defini isso certinho. Seriam 12 carrosséis nesses 45 dias, mais 12 vídeos de 1 minuto, mais 4 lives, né? Na verdade isso em 30 dias, em um mês, eram 4 semanas. Então eram 3 carrosséis por semana, 3 vídeos de 1 minuto por semana e uma live por semana. Essa era a minha rotina, era isso que eu ia fazer. Então, essa média de 3 carrosséis, 3 vídeos e uma live por semana. E cada peça de conteúdo eu impulsionaria por R$5 por dia. Na época era isso que estava girando o dólar, dava para... na verdade eu fazia o mínimo, né? $1 por dia era mais ou menos R$5. Durante 7 dias para o mesmo público, de modo a invadir o imaginário da minha lista, desse cara. Ou seja, eu queria garantir que a pessoa visse aquele conteúdo. Essa é uma estratégia muito boa, eu vejo poucas pessoas fazendo, né? Tal, isso aqui. Beleza, não é assunto, deixa isso lá para dentro da comunidade. Que por sinal, você pode saber mais clicando no link na descrição. Mas o ponto é, eu pegava cada uma dessas peças, seja vídeo ou carrossel, e turbinava ali 5 contos por dia nela. Era o mínimo, cara. E eu deixava por 7 dias, né? Eu tenho anotações desse plano até hoje, num caderninho antigo aqui da Hotmart, né? Que eu escrevendo qual que era a ideia, o que eu ia fazer e tal. Então, eu comecei a executar esse plano no dia 3 de março de 2020. Na primeira semana de abril, eu abri o carrinho da segunda turma do Creators Lab, como eu havia planejado. E o resultado, eu já te conto qual foi. O que eu quero te chamar a atenção, né, são duas coisas. A primeira coisa, eu acabei de te dar um jeito muito simples de traçar um plano de ação para atingir seus objetivos de marketing. Fazer engenharia reversa. Naturalmente, você tem um plano melhor quando você tem muita experiência sobre as relações de causa e efeito, né? Como eu falei, cara, eu preciso de 500 mil pessoas numa lista de espera. Então, o simples fato de você saber que precisa de pessoas numa lista de espera, coisa do gênero, já exige uma certa experiência.
Não é muita, mas exige. E depois, cara, o que eu posso fazer para que as pessoas entrem na lista de espera, que eu tenho controle? Então, aí cabe um olhar experiente, né? Ajuda muito se você tiver um mentor, como eu, do seu lado, né? Pra te ajudar. Então, se você quiser a minha ajuda, que puta quiser, esse malabarismo de palavra pra fazer mais um pitch da minha comunidade. Mas você entendeu, você clica no link aí se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Então, mas o ponto principal é, te mostrei como é que você usa engenharia reversa, né? Você tem uma meta, você vai desconstruindo essa meta para você ter ações claras que podem ser executadas. E o segundo ponto aqui que eu falei, né, antes de falar como foi o resultado, é que eu tinha um objetivo. Eu tracei um plano, mas o que sustentou minha motivação foi estabelecer uma meta de produção que estava 100% sob o meu controle. E aí sim, finalmente, a gente encaixa com a proposta original do vídeo, né, que eu falei de como eu me mantenho motivado. Então assim, porque, cara, eu tava com a criança pequena, era minha primeira filha, eu não sabia direito como as coisas estavam acontecendo. No meio disso tudo, estourou uma pandemia, tudo bem que nos primeiros dias não foram aquilo tudo e tal, né, a coisa foi ficando pior nos meses seguintes, mas assim, o caos aconteceu, não é? E a minha vida, vamos dizer assim, não estava estável. Uma criança pequena, pandemia, não sei o quê. Então, assim, como que eu mantive a minha motivação? Eu mantive a minha cabeça no lugar. É tendo ali uma clareza absoluta sobre as coisas que eu precisava fazer, que estavam 100% sob o meu controle e que eu entendia que teria uma influência direta no meu objetivo, na minha meta. Eu não sabia se bateria a meta de vendas. Eu não sabia se bateria a meta de lead. Eu não sabia nem se ganharia seguidor ou curtida nas minhas postagens. O que eu poderia garantir é que, com chuva ou com sol, eu faria 3 carrosséis por semana, 3 vídeos por semana e uma live por semana durante todo o mês seguinte, né? Porque isso estava sob meu controle. Eu poderia... só dependia de mim. Então, pra mim, aí tá a chama da motivação. Entende? Fazer o que você disse que faria. E uma vez que você vai cumprindo a sua própria palavra, né, realizando os acordos que você fez consigo mesmo, a motivação vem. Você se mantém focado. Eu me foquei naquilo que era necessário produzir e não fiquei viajando nos efeitos da produção e tudo mais. Resumo da ópera. Fiz 29 vendas no segundo lançamento do Creators Lab em abril de 2020. 97% da meta. Né? Por uma vendinha eu não bati minha meta. Aí, pô, dá pra dizer. Essa é uma boa meta, né? Aquela meta que, porra, você bate na risca ou chega muito perto. Foi uma meta bem traçada, bem calculada. Então, aqui eu fiz questão de trazer essa história pra você, porque eu vejo que muitas pessoas se desmotivam muito rápido. E essas pessoas se desmotivam muito rápido porque elas estão olhando pra coisa errada, né? Ou elas não sabem se organizar de uma forma coerente. Fica aqui a minha sugestão, se você precisar da minha ajuda particular para ter um plano eficaz, né? E você se manter motivado, cara, minha comunidade conteúdo.org é o meio mais acessível de você ter acesso individual a mim hoje em dia. Me deixe saber se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos como esse, onde eu trago a minha história, né? Trazendo ali uma lição importante e tal. É importante porque assim eu consigo fazer mais vídeos como esse e te agradar, porque o meu objetivo aqui é te agradar. Eu só quero te agradar. Eu quero te agradar, porque na esperança, daqui, passando alguns dias, algumas semanas, você compre de mim. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. É nóis.